Olá, tudo bem? Renato, do Instituto Melhor de Nós aqui. Nós vamos continuar hoje a nossa série sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Na aula passada, a gente teve uma introdução, eu passei uma introdução com vocês sobre o livro de Apocalipse, sobre como entender o livro de Apocalipse e como funcionam as coisas ali dentro. Né? E falei também da primeira trombeta. Hoje nós vamos falar aqui da segunda trombeta do livro de Apocalipse. Tá? Vamos comentar aqui alguma coisa acerca da segunda trombeta. Para você entender isso aqui, eu recomendo que você leia todo o capítulo 8, tá? Todo o capítulo 8 do livro de Apocalipse. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das embarcações ou das naus. Então observe que aqui já tem mais informações, olha só, do que a primeira trombeta. Na primeira trombeta a gente teve um versículo só aqui, trazendo algumas informações, mas voltadas para uma coisa. Ó. O anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue, foram lançados na terra, que foi queimada a terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e a erva verde foi queimada. Então eu meio que nichei tudo aqui no verde. Aqui já na segunda trombeta a gente já tem coisas diferentes. Ó, o anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa, né, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então, eu tive aqui dois estragos, tá vendo? Diferente da primeira. Então, vamos voltar aqui para o nosso mapa que está nos guiando. Olha, isso aqui eu coloquei aqui para vocês terem uma noção de que o livro de Apocalipse ele tem várias interpretações. Tá? Como que funciona? Tem aqueles que entendem que o Apocalipse ele é pré-tribulacionista. Significa, as pessoas que entendem isso, entendem que todo o livro de Apocalipse acontece na pré-tribulação, antes da grande tribulação. Ou seja, acontece no período da igreja. Tem algumas pessoas que entendem que o livro de Apocalipse ele é pós-tribulacionista. Ou seja, que todo o livro de Apocalipse ele vai acontecer depois da grande tribulação. Tá? E tem aqueles que entendem que o livro de Apocalipse é um livro tribulacionista. Ou seja, o livro, eles entendem que os acontecimentos de Apocalipse vão todos acontecer durante a grande tribulação. Tá? Isso é uma divisão um pouco complicada, mas para vocês entenderem que tem várias linhas de pensamento. Cada linha de pensamento dessa, existem teólogos formados, tá? com mestrados, que têm as suas teses para defender o seu ponto de vista. Tá? Servos, crentes que estudaram também e fizeram várias teses para defender esse ponto de vista. Então, quando eu falo aqui, eu trago para você aquilo que é a minha visão, aquilo que nós entendemos como sendo o certo, tá ok? Com base bíblica. Mas cabe a você, depois desse, se você achar interessante os outros acontecimentos, para poder ver se a minha questão está certa ou se não está, se o meu lado, ponto de vista, está certo ou não. Então, baseado nisso, eu vou mostrar para vocês aqui um ponto de vista muito defendido, tá, sobre a segunda trombeta. Então, eu vou te mostrar alguma coisinha aqui desse ponto de vista. Para quê? Para você ver que a minha intenção aqui não é mostrar que eu sou melhor que todo mundo. Né? Não, é mostrar que eu estou te apresentando alguma coisa, mas que tem divergências de pensamentos. Então, não quer dizer que a minha verdade absoluta eu estou trazendo isso com muito respeito. Então, eu vou te mostrar
um dos outros pensamentos que existe acerca da grande tribulação. Então, muito bem, vamos lá. O que sabemos sobre a montanha em chamas? Que já é essa parte do outro pensamento, tá? Sobre a montanha em chamas. Primeiro, pensamos em um vulcão, mas a montanha ardendo do mal nos lembra a montanha sagrada. Ou seja, essa tese aqui, eles pensam que essa montanha ardendo em chamas faz uma referência ao Monte Sinai. No terceiro dia da manhã houve trovões e relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte e a voz da trombeta muito alta, de modo que todo o povo que estava no acampamento tremia. Então Moisés trouxe o povo para fora do arraial para encontrar-se com Deus. Ou seja, eles entendem, eles associam isso aqui com esse acontecimento do Monte Sinai, e eles entendem que isso aqui é uma referência ao Monte Sinai, tá? Ao Monte Sinai. As águas sangrentas. O segundo aviso da trombeta aponta para o mar se transformando em sangue. As 7 trombetas de Apocalipse, então, e o mar, a morte no mar. O segundo anjo tocou e houve como se fosse uma grande montanha queimando com fogo no mar, e a terceira parte do mar se tornou em sangue, e a terceira parte das criaturas estavam no mar e tinham vida, morreu, e a terça parte dos navios foi destruída. Por que o mar está envolvido? Então, olha para vocês verem como estão esses pensamentos aqui. Eles fazem aqui uma associação da morte no mar, aqui, com a besta lá do capítulo 13, tá vendo? A besta lá do capítulo 13, que surge do mar. Tá vendo? Eles fazem essa associação. Esse material aqui, eu vou deixar ele lá no site. Leiam depois tudo isso daqui para vocês entenderem. Então eles entendem que a montanha aqui faz uma alusão ao Monte Sinai, tá? E que as coisas principais, o mar aqui está fazendo uma alusão ao anticristo, né? O falso profeta, ou seja, a besta que vai surgir das águas ali, lá em Apocalipse capítulo 13, tá? Esse é o ponto de vista deles, porque eles interpretaram todas essas coisas. Então eu vou deixar a minha opinião para vocês. Lembra que eu comentei que na aula passada que nós não estávamos vendo tudo fisicamente? Lembra que a gente comentou que o livro de Apocalipse, ele é um livro que tem muitas figuras, porque João ele vai lá na eternidade e ele retrata aquilo que tinha na eternidade com as palavras dele. E além disso, o livro de Apocalipse, ele tem muitas simbologias, tem muitos símbolos. Para quê? Para através dos símbolos nos trazer alguma informação. Então, no capítulo, na aula 1, nós entendemos o seguinte, que a gente não estava vendo um anjo no céu. E ali a gente vai destacar, eu destaquei ali para vocês, alguns motivos porque seria complicado aparecer um anjo no céu. Tá? Se você não viu, vai lá e assista a aula 1, que é imprescindível para você entender isso aqui. Eu destaquei alguns motivos por que seria muito complicado aparecer um anjo no céu, ao mesmo tempo para todo mundo, tocando uma trombeta. Então, lá tem isso daí. Mas nós entendemos que, mesmo que nós não vemos um anjo no céu, o efeito da trombeta já tinha tocado. E qual era o efeito da trombeta? A morte, ou a queima, vamos dizer assim, de 1/3 do verde. E a gente entendeu, concorda, que mais de 1/3 do verde já queimou. Da mesma forma é aqui. Qual que é o efeito que isso aqui está causando? A trombeta fala de um sinal. Mas nós temos que entender o impacto desse sinal. Tá? Apocalipse não é tão difícil de entender. Só que você tem que estudar a Bíblia para você entender. Né? Então, olha só. Fala de um impacto, olha, de um sinal. O anjo veio, tocou a trombeta, foi lançado no mar, o monte ardendo em chama. Beleza. Agora, olha só o impacto do sinal. Olha o que o sinal causou. Morreu a terça parte das criaturas marinhas, as criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se
Nem está falando que morreu. Está falando que perdeu-se a terça parte das embarcações. Então perceba aqui que o impacto disso aqui é a morte de 1/3 dos animais marinhos e a perda de 1/3 das embarcações. Consegue entender que, se eu analisar por esse lado, eu vou entender que essa trombeta já tocou. Jacques Cousteau, que foi um dos maiores oceanógrafos, eu não sei como que se pronuncia isso, né? Mas essas pessoas que entendem de mar, entendem de oceano, Jacques Cousteau ele foi especialista nisso. E já em 1970, ele tinha escrito uma matéria onde ele afirmava que 1/3 dos animais marinhos, ou melhor, no seu material, ele afirma que 40% dos animais marinhos já tinham sido extintos. Em 1970, olha só, em 1970 ele já dizia isso. Quase 50 anos ou 50 anos atrás, ele já estava falando isso. Ou seja, é lógico que entre 1/3 da Bíblia, que dá 33% mais ou menos, e 40% de Jacques Cousteau, eu fico com a Bíblia. Mas você tem que perceber que realmente 1/3 dos animais marinhos já morreram. Quantos animais você conhecia na sua infância? Tá? Se você já tivesse os 30 anos, 40, 50 anos, quantos animais você conhecia na sua infância que você não conhece hoje? E eu estou falando aqui um geral, tá? É lógico que a Bíblia está falando de animais marinhos, mas vamos pegar uma apanhada. Eu lembro, por exemplo, eu tenho 40 anos hoje. Eu lembro que quando eu era criança, aqui na minha cidade, todo ano, tinha uma época do ano que saía um monte de tanajura voando. Né? E aquilo era comum acontecer. Tanto é que tinha pessoas que pegavam tanajura aí para poder comer. Eles esperavam naquela hora que elas levantavam voo e pegavam aquele monte de tanajura, né? E não sei se fritava, se cozinhava. Eu acho que fritava, porque ficava aquele negócio pretinho, torradinho. Não é que eu comia, não, mas eu via as pessoas fazendo para comer, né? Tirava só a parte de trás da tanajura ali para poder comer. Né? E era algo muito comum. Tinha uns que faziam maldade com a tanajura, amarravam uma cordinha nela assim e deixavam ela voando. Outra coisa que tinha muito aqui na minha região quando eu era criança era um bicho que fica cantando até estourar, cigarra. Porque a cigarra, quando ela cantava, incomodava a gente, porque era muito alto. E eram muitas cigarras que ficavam cantando. Hoje, eu estava analisando, tem anos que eu não escuto mais cigarras cantando aqui. Né? Ah, irmão, mas você mora em grandes... Não, eu não moro em grandes cidades. Eu não moro na roça, né? Não moro na roça, mas eu não moro em centro urbano também. Tá? E hoje eu não escuto aqui mais tanajura, cigarras cantando e nem vejo mais tanajuras assim. Isso é um exemplo de coisas que tinham, bichos que tinham no passado que estão se acabando. Da mesma forma, os animais marinhos. Né? Se já desse tempo todo tinha uma pesca irregular que eles faziam, a poluição dos rios também mata os animais, a gente sabe disso, mata os seres marinhos, a poluição acaba matando muito. Quantos peixes não morrem por causa disso? Não morrem por causa disso. E junto com isso, as embarcações. Quantas embarcações já se acabaram no mar? Quantas embarcações já se perderam, já se sumiram? Tá? Então é muito interessante nós entendermos que essa trombeta ela já tocou. Você não ouviu, ou melhor, você não viu um anjo aparecendo no céu. Tá? Você não viu um anjo tocando uma trombeta. Você não viu isso. Mas você viu o sinal. Porque como que você vê o sinal? Percebendo o acontecimento na nossa vida. E o acontecimento desse sinal está aí. Os animais já morreram, os animais estão morrendo. A embarcação está se perdendo lá. A poluição está matando os animais. O próprio homem está matando. Jesus profetizou. Tá? Então isso nós vamos entender que
Enquanto tem muita gente esperando aparecer um anjo no céu, tocando trombeta, para aí sim eles correr aos pés do Senhor, para aceitar Jesus como um suficiente Salvador, as trombetas já estão tocando e as pessoas não estão percebendo. Olha que interessante. Então, na próxima aula agora, nós vamos falar da terceira trombeta e nós vamos analisar ali também se a trombeta tocou ou se não tocou, ok? Não deixe de conferir aqui embaixo os livros gratuitos, o curso que eu tenho indicado para você, tá? Para você aprender a ler, interpretar e tirar também conteúdos da Bíblia para você usar nas suas pregações e criar seus sermões impactantes. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.